Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, né? Mais uma vez, a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de, nesse momento aqui na Rede Século XXI, a gente conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa onde a gente tenta trazer assuntos, discutir assuntos que possa, você, amigo telespectador que está nos assistindo, possa ser útil na sua vida, seja na sua vida espiritual, seja também, de repente, aprendendo um ponto da história da igreja, para que, enriquecendo e conhecendo as belezas da igreja, te ajude também a aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa Eclésia é um programa de catequese. Muitas ocasiões aqui nesses últimos anos, a gente conversa sobre a vida de alguns santos, né? Aqui, em muitas ocasiões, a gente destaca um santo ou outro para apresentar um pouco a vida dele. Hoje, a gente vai apresentar sobre um santo que faz pouquinho tempo que a gente pode chamar ele de santo, né? Há pouquíssimo tempo ele foi canonizado. Mas antes da gente entrar para valer no tema, deixa eu dar boa noite ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric, e como sempre, meu abraço fraterno para cada um de vocês, meus queridos amigos telespectadores. Como é bom todas as semanas chegar nas vossas casas com mensagens, com a história, com doutrina do magistério da Igreja, ampliando o nosso conhecimento da mesma Igreja para nos identificar como pessoas capazes de transformar o conhecimento num compromisso constante de um caminho que nos leva à santificação. Quero dar uma boa noite especial para a família do Seu Adalberto, Gamba Longa e Dona Ladir de Criciúma, que não estão perdendo nenhum dos nossos programas, como também para as irmãs concepcionistas franciscanas do Mosteiro São José, da cidade de Piratininga, São Paulo. É isso aí, Padre Guido. Bom, o programa de hoje a gente vai falar sobre um grande santo. Inclusive, ele foi bispo na região que o Padre Guido nasceu, né, Padre Guido? Exato. Aliás, lá nessa região, lá na Itália, ele não é o primeiro santo que ocupou a cátedra, estou falando da Arquidiocese de Milão, né? Esse santo da igreja, que já vamos falar na sequência de quem estamos falando, foi bispo lá em Milão. Padre Guido, a sua terra já produziu bons santos, hein? Sinto muito honrado com essa sua afirmação, que é verdade. É verdade. Né? O norte da Itália, inclusive, deu para o mundo inteiro vários papas e vários santos ao mesmo tempo, né? Por exemplo, Papa João XXIII, né? Papa Paulo VI, que é o santo que nós vamos falar agora, né? Também. E depois temos também na história da Igreja outros grandes santos que trabalharam a serviço do povo daquela terra lá do norte da Itália. Ambrósio? Né? Ambrósio, bispo Santo Ambrósio, de Milão também, bispo de né? Milão. Que batizou o Santo Agostinho. Olha, um santo que batizou o outro. E que Deus seja louvado, né? É verdade. E São João Bosco, do Salesiano, também ele do norte lá da Itália. É verdade, bem lembrado. Muito Bom, bem. então, como o Padre Guido já adiantou, vamos falar um pouquinho sobre Paulo VI, sobre São Paulo VI, né? E mais especificamente sobre um pontificado de Paulo VI, que é uma vida rica, é uma vida bela, e obviamente a gente vai conversar sobre alguns aspectos, porque não dá tempo de a gente falar sobre a vida toda, né? O nome de nosso querido Papa Paulo VI, agora São Paulo VI, né, é João Batista, né? João Batista Montini, Cardeal Montini. Ele era conhecido durante tanto tempo, né? Porque o cardeal geralmente usa o sobrenome. E o Cardeal Montini, então, se tornou o Papa Paulo VI. Esse cardeal, esse bispo, foi bispo lá da terra do Padre Guido, Milão, norte da Itália, como a gente já falou, na mesma diocese que foi santo, por exemplo, Santo Ambrósio, e agora São Paulo VI. Estou dizendo agora porque, veja só, foi no dia, para não errar a data aqui da canonização certinho de Paulo VI, dia 14 de outubro. Dia 14 de outubro de 2018, ou seja, faz pouquinho tempo
que São Paulo VI pode ser chamado de São Paulo VI, pois antes era Beato Paulo VI, agora sim canonizado, Padre Guido. E como as pessoas que são candidatos à honra dos altares, Padre Guido, como o senhor já falou tantas ocasiões aqui, a pessoa espera um milagre, a igreja espera um milagre por intercessão daquele santo, e justamente no caso de São Paulo VI, houve um milagre de um bebê ainda no ventre materno, que aconteceu lá na Itália, na província de Verona. Uma mãe de família, né, que estava grávida, correndo o risco de perder o seu filho, né, mas recorreu a Paulo VI e houve um milagre que depois a igreja estudou e foi proclamado que foi milagre, por isso que podemos chamar ele de São Paulo VI. É isso, Padre Guido? Perfeito. Com um pormenor, né, que quando se trata de um processo rumo à beatificação ou à canonização de um Papa, o processo termina no dia que foi eleito Papa. Portanto, no caso prático, os últimos 16 anos de vida deste homem, Giambattista Montini, Papa Paulo VI, não entraram no estudo do processo da canonização. Um caso ainda mais digamos assim, dos últimos anos, Papa João Paulo II, que é santo também ele, governou a igreja por 26 anos e meio. Todo este período não entrou no estudo da igreja para calcular e estudar a santidade dele. Né? No caso de São Paulo VI, ele foi Papa de 63 a 78, né? Ele assumiu no ano 63, em pleno Concílio Vaticano II, pois o seu antecessor, João XXIII, tinha iniciado o Concílio Vaticano II, faleceu, a igreja elegeu Paulo VI, né? E ele foi o Papa que encerrou o Concílio Vaticano II, não é isso, Padre Guido? Não somente, Diácono Eric, lembro sempre, eu era seminarista, e quando o primeiro discurso do Papa Paulo VI, quando ele disse abertamente que daria continuidade aos trabalhos do Concílio Ecumênico Vaticano II, que durou de 62 até 65, foram 4 grandes sessões de 3 meses cada uma, ano por ano, né? E o Concílio Ecumênico Vaticano II foi iniciado pelo Papa João XXIII, né, que também ele é santo, e terminou com o Papa Paulo VI. Bom, esse grande santo da igreja, né, Padre Guido, viveu, como o senhor já pode entrar nesse assunto, para a gente falar um pouquinho sobre esse grande santo, a gente vai falar sobre alguns feitos na vida dele, né? Tem algumas curiosidades, na sequência do programa a gente entra nesse assunto. Mas, obviamente, ele ficou bastante conhecido por esse trabalho justamente no Concílio Vaticano II. Mas vamos começar de uma parte um pouco mais complicada. Sim. No final do Concílio Vaticano II, especialmente no período, nos anos que seguiram o concílio, a igreja viveu momentos conturbados, porque é momento de mudança na liturgia. Foi a partir daquele momento que o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica que aconteceu também após o concílio, permitiu que a missa fosse celebrada, por exemplo, na língua de cada país, não só mais em latim. Muitas mudanças, enfim. E algumas pessoas, de acordo com essas mudanças, e vendo inclusive as dificuldades desse período, dessas mudanças, dificuldade, por exemplo, no respeito pela tradição, exageros, abusos litúrgicos, às vezes acaba colocando esses problemas na conta de Paulo VI, Padre Guido. Sim. O senhor concorda? Ele tem culpa de alguma coisa para começo da nossa conversa? Não diria que tem a culpa, só que viveu um período difícil, não somente de adaptação, mas também de inovação da mesma igreja. A igreja fez um passo gigantesco para chegar ao lado dos fiéis. Por isso houve uma reforma litúrgica. Os altares foram virados, né? O sacerdote fala o idioma que se fala naquele seu país, etc. E a liturgia sofreu modificações para facilitar as coisas. Só que, Diácono Eric, não acontecia isso há centenas de anos, desde o famoso Concílio de Trento. Portanto, quase 500 anos
numa estrutura, não foi fácil mudar. E isso criou, digamos, um transtorno em tudo, seja na vida da liturgia, até na vida religiosa, com documentos apropriados que o Concílio Ecumênico Vaticano II publicou e que, para serem postos em prática, encontraram tantas pessoas que não estavam ainda nem preparadas a esta nova linguagem. Foi um pontificado muito sofrido, inclusive tivemos até desistência de tantas pessoas engajadas ao serviço da Igreja, até na vida religiosa, até na mesma vida sacerdotal. Fez muito bem a lembrar isso o diácono Eric, porque ele, Papa Paulo VI, diante deste fenômeno, digamos assim, de desconforto que se criou logo após o Vaticano II, foi ele que no ano 1966 estabeleceu, no quarto domingo da Páscoa, o Dia Mundial de Orações pelas Vocações. Certo. Isto é, não se trata de um dia no qual se pede alguma coisa a mais até de generosidade dos fiéis. Orações, porque Jesus havia falado várias vezes, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 38, como também pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, a seguinte frase. Jesus disse: a messe é muita, os operários são poucos, rogai, pois, ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Isto é, onde se reza pelas vocações, as vocações vêm. E o Papa Paulo VI teve esta grande intuição, estabelecendo o Dia Mundial de Orações para Vocações, exatamente no dia cujo Evangelho apresenta Jesus, bom pastor. É o domingo do bom pastor. O senhor está dizendo aí, justamente o objetivo aqui do nosso programa, falar de algumas riquezas e belezas desse pontificado. O senhor disse um aspecto dele. Padre Guido, uma vez o Padre Wander, que em muitas ocasiões faz o programa aqui conosco, usou uma frase interessante aqui no programa Eclésia, quando a gente estava conversando sobre o Concílio Vaticano II. Ele diz assim que é muito comum encontrar pessoas que acabam criticando o Concílio Vaticano II sem mesmo ler os seus documentos oficiais. Ele diz assim a expressão: uma coisa é o que o concílio disse, outra coisa é o que dizem que o concílio disse. Né? As pessoas geralmente não vão para os documentos. Sim. Isso acontece um pouco com Paulo VI também, porque são tanta beleza, tanta riqueza, inclusive relacionado ao próprio Concílio Vaticano II, que em nome de dificuldades que sim existiram no período pós-concílio, acaba colocando tudo numa mistura só e não consegue, primeiro, enxergar a ação do Espírito Santo diante disso tudo e um homem santo da igreja. Né? Para começar essa resposta, então, para o senhor contar para a gente se isso acontece, se essa confusão na opinião do senhor acontece, ele foi canonizado por um Papa, obviamente por o nosso querido Papa Francisco. Sendo assim, Padre Guido, ninguém pode contestar. Ou alguém pode um dia dizer assim, olha, esse tipo de canonização não foi válida? Em primeiro lugar, respondo dizendo claramente que a canonização é dogma de fé. Portanto, não se poderá nunca voltar para trás. Uma vez que o Santo Padre, o Papa, canoniza um santo ou uma santa, é verdade de fé. Certo. Não se poderá nunca rever o processo. É para sempre, ninguém nunca deverá duvidar disso. Agora, portanto, a sua observação muito bem feita. Estou plenamente de acordo, sou italiano, tantas vezes indo visitar os familiares, o que se fala a respeito deste assunto. Papa Paulo VI foi um Papa esquecido. Um Papa que sofreu muito, dele não se fala quase mais. Olha que belíssimo este retrato que estamos vendo nesse instante, né? Foi um Papa que sofreu, isso aqui é verdade. Aliás, já abrindo um parênteses, Padre Guido, queria que o senhor não perdesse esse raciocínio aí. Sim. Mas já tentaram até assassinar ele uma vez, né? Não é muito conhecida essa história. Sim,
foi exatamente quando ele foi nas Ilhas Filipinas. E não esqueçamos que o título que ele ganhou é de peregrino. Foi um papa que viajou, saiu, primeiro papa que saiu da Itália em visita pastoral. É que as gerações mais recentes, olha ele no avião, inclusive. Ó. Aliás, ele foi o primeiro papa a usar avião. Também. Né? A usar avião para sair em viagens. A gente tem a sensação e o título, toda vez que a gente fala de Papa Peregrino, do Papa João Paulo II, que também foi. Mas Paulo VI foi o primeiro e tinha esse título. Inclusive, literalmente, o primeiro a usar o avião para suas viagens missionárias. Perfeito. E a primeira viagem foi para a Terra Santa. Já o senhor vai falar dessa, essa aí é interessante. Exato. Mas ele foi lá nas Filipinas, tentaram assassinar, Padre Guido? Sim, é um falso padre, é um homem desequilibrado mental, com traje de padres, da Bolívia, se não vou errado. É um boliviano, o senhor tem razão. Boliviano, sim, que tentou assassinar, esfaquear o Papa, ainda bem que não conseguiu, né? Mas, graças a Deus, que não aconteceu nada de grave, o Santo Padre conseguiu ir e voltar também para Roma. Foi o primeiro Papa que achou por bem fazer um gesto que hoje talvez é bastante comum, né? Como diria Papa Francisco, deixar o escritório para ir na periferia, né? Ir ao encontro dos fiéis. E nós notamos quanto é bela ver esta notícia de receber a visita do Papa em todos os países do mundo. Quem de nós esqueceu, por exemplo, a primeira visita do Papa João Paulo II, ano 1980? E até, já se passaram 38 anos, mas parece ontem. Eu lembro de Diácono Eri, que naquela época já estava aqui no Brasil, que não se encontrava mais ônibus, não sabia como fazer para poder chegar nas cidades por onde passava o Papa João Paulo II. Pois é, que essa nossa geração, a minha geração, nós acostumamos com essa ideia do Papa viajando, né? Só para ficar bem claro, para encerrar o outro assunto. O nome do boliviano que tentou assassinar o Papa Paulo VI, no ano 1970, né? Lá na cidade de Manila, nas Filipinas, se chama Benjamin Mendoza. Né? Foi o Benjamin, então, que tentou assassinar o Papa Paulo VI, uma pessoa com problemas mentais, né? Se vestiu de padre, tentou assassiná-lo, não conseguiu. Mas é um episódio na vida de Paulo VI que não é tão conhecido. Padre Guido, então a gente estava dizendo essa coisa, né? Já acostumou com João Paulo II, o Papa Bento XVI viajou bastante também, o Papa Francisco também não é diferente. Mas com Paulo VI, que era novo, né, essa ideia, o senhor contou para a gente uma coisa nos bastidores que eu queria que o senhor contasse para a gente aqui, nossos amigos telespectadores. O senhor já era seminarista, né? No período, então, que essas viagens começaram, mais especialmente, talvez a grande viagem de Paulo VI, você já vai entender por que ela foi gigante, quando ele foi para a Terra Santa. Primeiro, foi o primeiro Papa, depois de São Pedro, que visitou a Terra Santa, os lugares santos. Né? Então, quer dizer, 20 séculos depois, né, de papas, o Papa de número 262, o Papa de número 1, e só o Papa de 262, 262 papas depois, voltaram para a Terra Santa. Quer dizer, um momento histórico e outras coisas aconteceram lá que a gente vai falar na sequência. O senhor estava na Itália nessa hora. Sim. E o senhor cresceu, então, até aquele momento, com a vida toda lá como um bom italiano, lembrando que o Papa está ali em Roma, o Papa está lá no Vaticano. Pela primeira vez, o senhor e o mundo todo, e todos os italianos, tiveram a sensação, o Papa não está em Roma. Como é que foi isso? Sim, lembro tem pormenor. Eu era noviço, estava na cidade de Florença e a TV da Itália, da RAI, transmitia ao vivo a saída do Papa rumo a Tel Aviv, Terra Santa, Israel, né? E criou em cada um de nós uma sensação de um vazio. Isto é, estamos sem Papa. Uma coisa, uma emoção diferente, que nem encontraria as palavras oportunas para dizer, mas faltava alguém. Né? Uma sensação de vazio, Padre. De vazio, mas de vazio verdadeiro, meus amigos. Né? É porque, literalmente, é a primeira vez que isso aconteceu na história da Igreja. Né? Do Papa deixar o continente, né, ir para deixar Roma, não só a cidade de Roma, mas deixar o continente. No caso, Paulo VI, ele viajou os 5 continentes. Né? Ele deixou realmente a sua terra e viajou, então, para os 5 continentes, e essa foi a primeira experiência indo lá para a Terra Santa. Imagina, gente, 262 papas depois, né,
Pedro foi o primeiro, chegou na Terra Santa. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, Padre Guido, lá na Terra Santa, ele não só fez história sendo o primeiro Papa a visitar a Terra Santa, lembrando que os outros papas de lá visitaram. João Paulo II visitou a Terra Santa, Bento XVI visitou a Terra Santa, etc. Mas aquela ocasião era a primeira vez que isso aconteceu. Ele, lá na Terra Santa, isso foi no ano de 1964, para ficar bem claro. Ele assumiu o papado em 63, no ano seguinte, em 64, ele foi à Terra Santa. Ele fez uma outra atitude belíssima que também marcou a história. Padre Guido, o que aconteceu? Foi. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam que a Terra Santa, mesmo com este belo título de Terra Santa, porque foi aí que nasceu Jesus, desenvolveu o seu ministério público, etc. Hoje, a maioria das pessoas são islâmicas. Depois são pessoas que são de religião judaica. Depois temos ortodoxos, temos cristãos e temos católicos. A minoria, infelizmente, é católica. A grande autoridade religiosa para os ortodoxos, era o patriarca chamado Atenágoras. Que era o patriarca de Constantinopla. Perfeito. E este grande autoridade, este patriarca, se encontrou com o Papa Paulo VI. Foi quando o Papa Paulo VI soltou aquela frase famosa: o que nos une é muito mais do que nos separa. A gente está vendo a imagem desse encontro. Olha, isso foi belíssimo para a história da igreja. Só para você entender bem, o grande cisma do Oriente aconteceu no ano 1054, que foi aquele momento onde os bispos, principalmente do Patriarcado de Constantinopla, não quiseram mais a comunhão com Roma por uma série de razões. Poucas razões teológicas, muitas razões políticas. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões. 1054, o grande cisma aconteceu. Cisma quer dizer separou do Papa. E o Patriarcado de Constantinopla liderou esse cisma, ou seja, foi aí que criou e nasceu a Igreja Ortodoxa. Ortodoxo significa autêntico, pois aqueles bispos galgaram para si o título de ortodoxo. E a autoridade romana, os bispos romanos e o Papa, excomungaram os ortodoxos, mas os ortodoxos também excomungaram os católicos, né, Padre Guido? Sim. Então, 1054 aconteceu isso. De 1054 até 1964, nunca tinham se encontrado, conversado, tentado uma aproximação. Foi Paulo VI que fez isso. Paulo VI fez isso, então, ao encontrar o patriarca Atenágoras, que a gente viu agora há pouco nas imagens. Se puder repetir, Lucas, põe para a gente de novo, mais uma vez, o encontro de Paulo VI com o Atenágoras. Está aí. O patriarca ortodoxo Atenágoras, portanto, bispo legítimo, pois continuou a sucessão apostólica, celebrando missa válida, porém missa ilícita, que é o que acontece até hoje com os ortodoxos. Ilícito, pois estão separados de Roma, válido, pois tem a sucessão apostólica. Lá tem o sacerdócio válido, portanto tem a missa também válida. Em 1964 foi essa união histórica, que ainda existe as divisões, continuam ortodoxos, e nós continuamos católicos. Porém, no ano seguinte, Padre Guido, foi em 64, no ano seguinte, que foi em 65, parece que o problema, pelo menos das excomunhões, foram resolvidas. Perfeito. Mais uma vez, os dois se encontraram através das fontes diplomáticas e assinaram um termo de um perdão recíproco. Digamos, de tudo que tinha acontecido, que tinha criado esta divisão, foi tudo, digamos assim, anulado, como expressão não só de afeto, mas também de amor à verdade. E, naturalmente, foi um passo gigantesco na história da Igreja, certo? Um momento histórico mesmo, né? Todo mundo vivendo aquele momento histórico. De grande humildade recíproca destas duas grandíssimas autoridades, né? Gente, como é o Papa que pede perdão, sim. Papa Francisco também. Quantas vezes se faz? Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, quantas vezes pediu em nome da história o perdão pelas besteiras que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Ele também é natural da Alemanha, né? E Papa Francisco, que não tem vergonha de reconhecer
até publicamente, os erros que o clero faz, até imoralidades, abusos, etc., né? Gente, diante da fraqueza humana, olha só, a máxima autoridade que tem a humildade de pedir perdão para que os erros que se cometem nunca mais se possam voltar a se repetir. Mas que a pessoa aprenda que não é por aí que deve ir para melhorar dia por dia. O Papa Francisco, que o senhor estava citando há pouco, no ano 2014, lembrando os 50 anos dessa visita que a gente acabou de comentar, de São Paulo VI à Terra Santa, onde ele encontrou com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, o Papa Francisco também encontrou o patriarca de Constantinopla na Terra Santa, lembrando esse episódio que a gente acabou de ver. Mas o patriarca desse período, então de 2014, é Bartolomeu I. Então o Papa Francisco se encontrou com o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, continuando esse diálogo de aproximação. Muita coisa depois dessa década de 60, com o passo de Paulo VI, melhorou, aproximou os ortodoxos dos católicos. Em muitas ocasiões, inclusive, eles são convidados para festas litúrgicas importantes, né? Só não há ainda a comunhão plena, se Deus quiser, um dia isso vai acontecer. Mas ainda não há essa comunhão plena. Mas que se aproximou muito e as excomunhões foram levantadas, isso foi uma atitude e iniciativa de Paulo VI, né, Padre? Perfeito. Mas também aproveitamos desta oportunidade para destacar um pormenor. O antecessor de Papa Paulo VI, que também é santo, São João 23. São João 23, quando ele instituiu a celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II, convidou como hóspedes representantes dos ortodoxos. Já tivemos um primeiro grande passo gigantesco na história da igreja de diálogo com estes nossos irmãos. É verdade, o senhor bem lembrou. A iniciativa, a semente desse bonito fruto foi lançada por João 23, o senhor tem razão. Como também, mas um pormenor, diácono Eric. Estamos falando que Papa Paulo VI foi o primeiro que saiu do Vaticano e que para viajar foi até na Terra Santa. Ótimo, ótimo. Mas o primeiro Papa que saiu do Vaticano para visitar um santuário de Nossa Senhora foi Papa João 23, que foi até o santuário de Loreto, foi de trem, e também na cidade de São Francisco, em Assis. Pois é, por tantos séculos não era costume do Papa sair de Roma. Claro. Por N razões, de acordo com cada período histórico. João 23 já começou, Paulo VI para valer como Papa peregrino. E hoje é comum, né? Hoje é comum. Bom, a gente vai para o intervalo, tem algumas coisas interessantes para a gente conversar na sequência, mas especialmente nós vamos mostrar 3 aspectos, né, 3 conceitos, para entender um pouco do papado de São Paulo VI, inclusive de uma das suas encíclicas, né, logo de cara que ele escreveu, que deu o tom, vamos dizer assim, do seu pontificado. O Padre Guido vai explicar para a gente, baseado em 3 conceitos, logo depois do intervalo, você vai entender do que se trata isso. Não sai daí, a gente volta já, conhecendo um pouco mais no programa Eclésia de hoje sobre a vida do nosso querido São Paulo VI.